Olá, sou Eleni Fagundes e esse é o podcast Leituras do Mundo, Educação em Vida, que tem uma ideia de falar sobre vários temas que nos ajudarão a refletir sobre nossa vida e a educação que queremos para transformar esse mundo. Os episódios serão lançados todas as quintas-feiras às 7 horas da manhã. Vem com a gente! Neste capítulo, o Dr. Jorge Barbosa, especialista em comportamentos resilientes, nos ajudará a refletir sobre leitura corporal e conquistar e manter pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre leitura corporal. Como é que a gente olha? Né? Essa é uma área que me encanta muito, porque ela diz muito a mim em termos de percepção, eu me olhando. Eu me encantei quando fui para a literatura, em fazer aquelas análises do que era a resiliência, né? E me deparei com a área da leitura corporal, né? Há uns 20 anos atrás, eu comprei uma serra, aquelas tipo Makita, né? Aquela serra. E eu nem tinha ainda o conhecimento que eu tenho hoje desse negócio de leitura corporal, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. Aí fui fazer um guarda-roupa. Comprei a madeira, comprei tudo, comprei o negócio. Comecei a medir, cortar, estudei, fiz tudo que eu precisava. Eu bolei um guarda-roupa, né, que era sobre rodinhas. Eu coloquei ele em rodinha porque eu sempre fui contra esse negócio do guarda-roupa. Você põe no lugar e ele fica plantado lá, é um peso. Exato. Quem faz guarda-roupa, eu fico, eu não entendo porque que não faz um guarda-roupa, você aperta um botão e ele gira, né? Chegaremos lá em breve, viu? O que eu fiz tinha rodinha. É lógico que ele ficou meio torto, assim, meio, né? A rodinha aguentou. O problema é a rodinha. Mas o fato é que eu estava tentando, naquela época, atender uma demanda minha, interna. Sim. Que eu sentia falta. Né? E era leitura corporal. Leitura corporal é ter esse olhar para o corpo, e o corpo precisa colocar em prática. Vamos colocar essa frase: o corpo precisa colocar em prática. Por isso, então, que por vezes você fala assim: eu vou fazer, não sei, eu vou fazer um bolo. E vai. Numa hora você fala assim: vou fazer um desenho, eu vou fazer uma carta, eu vou digitar um texto. O corpo precisa se mexer. Isso é leitura corporal. Estar atento a essa solicitação do próprio corpo. E em mim é muito forte essa coisa de fazer coisas manuais, embora eu não tenha muita habilidade, né? Eu faço até, mas depois você fica com dó de mim, falando: mas tanto tempo para conseguir fazer isso? Nossa, como eu, sai tudo torto. Não tenho dificuldade. Porque não é o meu forte é aqui, né? Não é o forte, exatamente. Mas o corpo precisa externalizar, colocar em prática. Então, a leitura corporal é eu aprender a deixar o corpo praticar. Eu aprender com o corpo exercitar. Eu, por exemplo, né? Quem é mais mental, vamos voltar no autoconfiança que você falou no autocontrole, né? O autoconfiança, vamos supor que é a imaginação. É a pessoa que o estilo dela, estilo pessoal e imaginação. Ela imagina, cria, né? Eu acho que uns caras que a gente tem aí, que são esses grandes oradores do YouTube, principalmente esse pessoal da filosofia, são todos mentais. Criam coisas fascinantes na mente. O corpo precisa colocar isso na prática. Você vê que de vez em quando um deles lança um livro. O que é um livro? Vários deles escrevem artigos nos jornais das nossas cidades. É quando
aquilo que é o mental, que é a autoconfiança, já passou pelo controle das emoções, tá? A emoção na dose certa. E o corpo precisa digitar, o corpo precisa escrever. Quando o corpo não externaliza ele adoece. O corpo precisa externalizar, ir para a prática. Certo. Então, como é que a gente poderia traduzir isso, né, do corpo, da necessidade do corpo ir para a prática? Porque a gente ouve muito de falar, né, Jorge, que o corpo fala. Né? Mas aí é uma outra coisa, o corpo demonstra o que está acontecendo lá dentro, né? Eu olho para outra pessoa e, a não ser que você está levantando a questão de que o corpo fala o que eu preciso também expressar. Sim. Se for nesse sentido, sim. Que é uma sequência que você falou, você disse, né, essas pessoas falam, depois logo elas necessitam de mais coisas. Né? Aí partem para escrever um livro, faz alguma coisa. Então é uma necessidade delas, necessidade do corpo quanto a isso. Pode ser assim? Isso é muito vivo para mim nas crianças. Você vê que às vezes uma criança está inquieta. Quando você fala, vai, faz o que você quer, a criança começa a fazer algo. Ou ela corre, ou ela sobe, ou ela deita, ou ela vai brincar, ela vai fazer algo e o corpo está envolvido. A criança entra num estado de calma, tranquilidade, ela está envolvida nas coisas dela. E o corpo começou a estar em prática. O adulto tem muito de segurar o corpo, restringir o corpo, bloquear o corpo. Isso não é resiliência. Resiliência é quando você permite o seu corpo se colocar em prática, se externalizar. E aí, quando a gente trabalha na educação infantil, todas as áreas, né, no ensino fundamental, a gente fala muito da criança. A criança é movimento. Né? Então, é externalizar a partir do corpo. Né? Então, da importância. Acho que é por isso que eu me sinto uma criança ainda. Quando... Oi, fala. Eu acho que é por isso que eu me sinto uma criança ainda. Com certeza. Porque até as discussões que nós fazemos, né? Por que a gente, ao tornarmos adulto, não brincamos? As brincadeiras são tão importantes e o adulto vai se fechando, vai, né, como é que diz? Reprimindo a sensação do corpo. Isso que a criança tem, né? Por isso que é importante ela estar numa escola, num espaço onde haja a sociabilização com outras crianças, porque dentro de casa hoje a gente até questiona, né, a questão do videogame, do celular, essas coisas, o quanto a gente está reprimindo o nosso corpo. E aí não externaliza, não deixa o corpo, o movimento natural, que o corpo é movimento. Movimento. Corpo é externalização, corpo é movimento. Corpo é colocar em prática. E isso é resiliência dentro da perspectiva do Gominho, chamado leitura corporal. É quando eu aprendo, de novo, né, a aprendizagem, que meu corpo tenha essa fluidez, o acompanha, ele se solta. E quando ele está necessitando disso, né? Quer dizer, sempre está, mas principalmente quando... dar conta, né, que o corpo precisa dessas coisas, né, que o corpo precisa do movimento. Dançar, por exemplo, quando eu fico pensando, né, as aulas de dança, e o quanto eu que gosto, né, nem estou fazendo agora, mas fiz, o quanto que era importante sair de lá aliviada, quanto... a própria realização, mas o quanto faz bem para o corpo, né? Qualquer atividade que seja. Olha, as atividades mais básicas que a gente tem e são tolhidas,
Uma criança começa a cantar, já alguém dá um tapa na cabeça dela. Tá cantando demais, cala a boca. Né? Para de fazer barulho. Dançar. Começa a dançar. Para com isso. Né? Tá se chacoalhando demais. Nossa, a gente tolhe demais o corpo. E o corpo, ele precisa se externalizar, ele precisa ir para a prática. E alguém vai dizer assim, onde está o equilíbrio? Está no autocontrole, dar a dose certa. E a beleza está na autoconfiança, fluir no estilo. Eu estou pensando aqui agora o quanto do tolimento do corpo, né? A gente pensando nos diversos países, nas diversas populações da África, principalmente, o quanto se mexe com o corpo de forma natural, né? O quanto da importância do movimento e o quanto essa cultura europeia te como é que fala? Te prende, te tolhe, né? Né? Parece que o intelecto funciona quando você está, e assim foi nos ensinado. O intelecto funciona quando você está parado, concentrado, e que como se tivesse em movimento não tivesse aprendizagem, como se, né? Que no movimento não tivessem o que diria, a aprendizagem mesmo, né? Como se não tivessem fluição. Né? Exato. Eu acredito que isso aí foi uma consequência que a gente teve do fato de que as universidades nasceram ali na Europa antiga, na Europa velha, nasceu ali na Europa central, e a partir do momento que ela começou a se expandir para outros lugares, foi com a ideia de que ali estava o maior dos saberes, e ignorou que o resto do mundo... E com certeza... Tem uma sabedoria absurda. Então, isso a gente chama de a colonialidade. E a gente trabalha com a decolonialidade. Né? Porque outros saberes foram desclassificados, outros saberes foram desconsiderados e apagados. Né? Apagados. E aí ficou a Europa... como a dona do saber, o saber puro, o saber, né, hierarquicamente falando, o melhor saber. Então, a colonização das diversas, né, nos diversos espaços, na América, na África, Ásia e assim por diante. Imagina a sabedoria dos indígenas, a dança, o quanto o corpo, né? Quanto o trabalho com o corpo, o olhar diferenciado em relação ao seu corpo. E isso foi tudo criminalizado, quase que criminalizado, né? Desvalorizado. Então, e aí a gente tem esse corpo reprimido. O corpo reprimido. Um pouco menos na questão quando se fala de o homem, né? Agora imagina a mulher, olha a repreensão que se tem no corpo da mulher. Sim. Que é extremamente grande. Eu acho que a gente precisa falar bastante disso, né? O quanto o corpo é importante, esse novo olhar para o corpo. Eu vou totalmente nessa vibe. Eu diria assim, de que esse repensar, ele não deve ser só individual. Eu repensando, mas ele precisa ser também um repensar social, para que as diferentes culturas possam encontrar-se aonde está o expressar saudável do corpo, aonde está o expressar, o se movimentar grande do corpo. E é essa sabedoria que fará com que a resiliência ela volte a ter esse gominho dela, que é a expressão corporal valorizada novamente. Porque quando nós deixamos isso de lado, adoecemos. Adoecemos, com certeza. Com certeza adoecemos. Nossa, eu acho que bacana, né? E a gente tem muito mais para falar sobre isso. E aí vamos partindo aí para outros comportamentos resilientes que você possa nos ajudar a pensar.
E eu gosto muito também da questão de conquistar e manter pessoas. Como é que é tão difícil, né? Eu acho que conquistar é fácil, mas manter pessoas, como é que a gente trabalha no sentido... E isso, para mim, é fundamental, né? Você ter um capital social, né, para a sua vida, é fundamental para a sua vida, né? Ampliar, a gente fala da ampliação do capital cultural e também a ampliação do capital social. Como é que a gente trabalha, como é que a resiliência vê isso, Jorge? O próprio nome da área já diz que é conquistar e manter. Conquistar e manter. Se a gente for lá na teoria, ela diz o seguinte: conquistar e manter para ter redes de apoio. Ótimo. Agora, já sabendo essa frase, conquistar e manter para ter redes de apoio, vamos falar isso de uma forma mais prática, né? Eu costumo ter comigo mesmo um pensamento que é assim: envolver diferentes pessoas e recursos. Isso é conquistar e manter pessoas. Envolver diferentes pessoas e recursos. Eu me movimento muito, muito nesse sentido. De envolver pessoas, diferentes pessoas, de diferentes ambientes, diferentes contextos, com diferentes recursos. E muitas vezes, quando eu não tenho pessoas, eu vou atrás de diferentes recursos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Bem clássico, isso você conhece. A Sobrare é uma organização que ela depende de diferentes pessoas e diferentes recursos. Tudo que você encontra quando você entra no site da Sobrare são pessoas produzindo. Quando as pessoas chegam e começam a se deparar com todo o material que existe lá, são diferentes pessoas que estão produzindo. E vindo de diferentes recursos. Agora, toda essa produção que você está fazendo é diferentes pessoas. Eu sou uma pessoa diferente aqui, eu já conheço o teu canal, tem diferentes pessoas lá, você está usando diferentes recursos. E isto é conquistar e manter pessoas. O que significa quando uma pessoa é míope e fala assim: não é eu comigo mesmo, eu sozinha. Tem nada de resiliência aí. Eu, quando estava na PUC, eu ouvia muitos alunos falarem o seguinte: poxa, tal aula é tão legal, né? Porque o professor não esconde o ouro. Olha que interessante. O professor não esconde o ouro. O que significa? Que era um professor que ele chegava e ele conquistava as pessoas, oferecia os recursos, em troca as pessoas tinham admiração. E de quem que essas pessoas iriam falar? Dela. Gosto da aula do professor tal, gosto da aula da professora tal. De uma forma bem direta, conquistar e manter pessoas é essa grande competência de envolver nos seus projetos, nos meus projetos, diferentes pessoas, diferentes recursos. Em 2020, nós íamos fazer... Aliás, começou em 2019. 2017, eu falei num congresso fora. E eu conheci um professor que era presidente de uma organização mundial em resiliência. Aí, eu fiquei comigo assim, né? Conquistar diferentes pessoas e recursos. Voltei para casa e falei assim: eu vou trazer essa pessoa para dentro da Sobrare. Voltei com isso na cabeça. Aí, o que aconteceu? No final de 19, nós começamos com os planejamentos do congresso que iria haver em 2020. Não deu outra. Envolver diferentes pessoas e recursos, não é isso? Entrei em contato com ele. Falei: olha,
Você não quer vir falar num congresso nosso? Você não acredita? Dias depois chegou a resposta, cara, falando assim: é um prazer, eu já conheço a Sobrado. Olha, você vê que bacana, não é? O que eu estou querendo te mostrar não é o fato dele conhecer a Sobrari, mas é a cabeça de dizer assim: eu vou envolver diferentes pessoas e recursos. E eu tenho a iniciativa dele, o estilo pessoal é de ir lá atrás do que eu sou melhor. Se o meu negócio é escutar, eu vou lá, eu quero escutar esse cara e ver e sentir, eu vou atrás dele. E ele falou que vinha. Aí entrou a pandemia, ele. E eu fiquei, ai, que coisa, acabou. Na hora que eu consegui, o cara, né? Ah, que pena. Não. E aí? Eu mandei, aí começamos a falar por e-mail, né? Olha mandei só. E-mail para ele falando, e agora, como é que fica, né? Nós vamos fazer o congresso aqui, interno, porque tem que ser pela online, e ele me manda assim, o que impede de que eu fale? Com certeza nada, né? A internet, né? Tá aqui agora, não é? Mas andou outra. Começamos a correr atrás de toda a possibilidade de ter uma banda forte de internet. Compramos um pacote bem forte para fazer. Ele mora na França, ele trabalha lá, fazer toda a palestra dele sem aqueles, né? Ele falou, ficou super feliz. Super feliz. Depois, entrando em contato com ele, falou, olha, que bacana, só quero envolver diferentes pessoas nos meus projetos, nos seus projetos, Lenir, e diferentes recursos. Tem pessoas que gastam anos da vida se debatendo sozinhos. Sozinhos. Isso não é resiliência. Tem um monte de pessoas que andam com outros que não são recursos. Andam com pessoas que não são recursos. A riqueza de você encontrar uma pessoa e ver que ela tem recursos que fazem sintonia, tem a ver com os seus projetos, e aí você fala, opa, achei, vou me ligar. Faz com que a vida da gente seja muito mais produtiva. Tem gente que fica se envolvendo com um monte de histórias que não se casam, não se conversam. Diferente de amizade, tá? Eu acho que a amizade a gente pode ter com todo mundo. Amizade, oi, aí você tá bem. Mó farra, né? Então, ô Jorge, aí nesse sentido, quando a gente fala... Quando você está falando dessa amizade, né? Amizade seria só conquistar ou não? Conquistar também é um comportamento resiliente, mas não essa só amizade, né? É o que você falou primeiro, conquistar e estar com pessoas, né? Engajá-las, pessoas que se envolvam nos seus projetos. Pronto. Você pode estar com elas e que vão contribuir, né, para os seus projetos. Exatamente. Nesse caso, eu não preciso ter 1 milhão de pessoas, eu posso ter 100 pessoas. E a minha rede de apoio vai ser bem forte, viu? Muito forte. Muito forte. Eu costumo falar quando... algumas vezes eu falo para alguns alunos, algumas pessoas, né, sobre resiliência, e aí vem sempre esse diálogo, né, da rede de apoio, da importância da sua rede de apoio, de quando, sabe, essa rede é a rede que vai te ajudar, né? No momento de necessidade, alguém, né, da sua rede aparece. É isso. E é mútuo. Na medida em que você surge na minha rede e você vem com seus recursos, os recursos da Irene, e se somam, contribuem, enriquecem os meus projetos, os meus... e é melhor a palavra projetos que eu estou envolvidos nele, ele é natural. Aí daqui a pouco você vai entrar na outra área, né, que é eu retribuir. Eu retribuir.
é natural a gente retribuir, porque a gente adquire admiração, carinho, vai havendo trocas entre, consequentemente, a rede de apoio vai começando a ficar muito bem estruturada. E estruturada em que sentido? Porque eu tenho um grupo de pessoas que elas colocam os seus recursos à minha disposição e eu coloco os meus à disposição delas. É muito forte isso, Helena. É muito forte. E isso, e o quanto, né, dependendo da sua rede de apoio, como as coisas ficam mais fáceis, né? Não tenho dúvida. Porque tem pessoas que aparecem, fazem umas coisas, falam umas coisas, pensam umas coisas que eu fico assim olhando e falando, que legal, brilhante. Né? Eu até sabia daquilo, mas eu não sei fazer. Ou eu não sou bom lá no tal da autoconfiança, eu não fluo nesse negócio aí. Nossa, muito bom. Eu acho que... Fala. Deixa eu falar uma coisinha só, mas, né? Você não acredita, né, que envolver diferentes pessoas e de recursos não é uma coisa que a gente deveria desenvolver já dentro da sala de aula, no início da vida escolar? Que a criança já vá crescendo ali com essa cabeça dizendo assim, eu tenho que crescer, encontrando pessoas e recursos que me façam crescer e desenvolver. E eu os retribuirei. Vir uma sociedade de reciprocidade, uma sociedade de trocas saudáveis. Com certeza. Eu fiquei pensando agora na sala de aula, quando a gente faz os grupos, né, os grupos, né, de alunos, o trabalho coletivo. Tem tantos trabalhos na sala de aula, a gente dá uma situação para que o coletivo possa junto resolver essa situação. Tem diversas formas para que a gente aprenda a ouvir a ideia do outro, né, a escuta, para que a gente aprenda com eles e que os nossos recursos também sejam colocados ali à mesa, né, para que o outro também ouça e para que o outro também cresça. Então esse trabalho coletivo é fundamental, né? E a criança vai crescendo aprendendo isso, né? Ouvir, aprender com, e aí a gente sai dessa ideia do individual, da carteira solitária, né? A escola ainda tem isso, né, Jorge? A carteira solitária, né? O banco. O desempenho, né? Como se ele fosse solitário, né? Exatamente, um olhando para a cabeça do outro, né? Um atrás do outro, e não temos aquela dialogicidade, como diz Paulo Freire mais uma vez, né? Que é na dialogicidade que eu aprendo e que eu ensino e que eu vou trocando e crescendo com isso. Porém, eu acredito que essa forma de ver a educação ou a vida, tanto faz, não pode ser uma coisa assim intuitiva, ela tem que ser algo planejado e estruturado e dizer assim, os pais, nós vamos agir assim dos nossos filhos, vamos ensiná-los a ver os recursos, ver as pessoas e a encontrar os recursos e as pessoas que fazem sinergias com elas, e a escola tem que ter essa cabeça também, de ter isso não como uma coisa, eu chamo de incidental, sabe? Eu falo que é quando algo acontece assim, aconteceu, que lindo, aconteceu. Por acaso, né? Por acaso. Não é por acaso, tem que ser intencional. 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 Exato. E aí a gente precisa, e é para isso que quando a gente fala em educação, como é que a gente organiza, como é que a gente planeja, né? Fazer o planejamento da aula que você vai trabalhar, né, é intencional. Então você tem a sua intervenção é intencional, a atividade que você vai trabalhar com o aluno é intencional para que ele adquira esse objetivo que você quer chegar, né? Esse objetivo que o professor queira chegar. Exato. Obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco. E no próximo episódio da Jornada da Resiliência, Educação e Vida,
Conversaremos sobre mais 2 comportamentos resilientes: análise do ambiente e empatia. O podcast Leituras do Mundo te espera na próxima quinta-feira, às 7 da manhã. Olá, sou Eleni Fagundes e esse é o podcast Leituras do Mundo, Educação e Vida, que tem uma ideia de falar sobre vários temas que nos ajudarão a refletir sobre nossa vida e a educação que queremos para transformar esse mundo. Os episódios serão lançados todas as quintas-feiras às 7 horas da manhã. Vem com a gente! Neste capítulo, o Dr. Jorge Barbosa, especialista em comportamentos resilientes, nos ajudará a refletir sobre leitura corporal e conquistar e manter pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre leitura corporal. Como é que a gente olha? Né? Essa é uma área que me encanta muito, porque ela diz muito a mim em termos de percepção, eu me olhando. Eu me encantei quando fui para a literatura em fazer aquelas análises do que era resiliência, né? E me deparei com a área da leitura corporal, né? Há uns 20 anos atrás, eu comprei uma serra, aquelas tipo Makita, né? Aquela serra, e eu nem tinha ainda o conhecimento que eu tenho hoje desse negócio de leitura corporal, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. Aí fui fazer um guarda-roupa. Comprei a madeira, comprei tudo, comprei o negócio. E comecei a medir, cortava, estudei, fiz tudo que eu precisava. Eu vou ler um guarda-roupa que era sobre rodinhas. Eu coloquei ele em rodinha porque eu sempre fui contra esse negócio do guarda-roupa. Você põe no lugar e ele fica plantado lá, é um peso. Exato. Quem faz guarda-roupa eu fico, eu não entendo porque que não faz um guarda-roupa, você aperta um botão e ele gira, né? Chegaremos lá em breve, viu? O que eu fiz de rodinha? É lógico que ele ficou meio torto assim, meio, né? A rodinha aguentou. O problema é a rodinha. Mas o fato é que eu estava tentando naquela época atender uma demanda minha interna. Sim. Que eu sentia falta, né? E era leitura corporal. Leitura corporal é ter esse olhar para o corpo, e o corpo precisa colocar em prática. Vamos colocar essa frase: o corpo precisa colocar em prática. Por isso, então, que por vezes você fala assim: eu vou fazer, não sei, eu vou fazer um bolo. E vai. Numa hora você fala assim: vou fazer um desenho, eu vou fazer uma carta, eu vou digitar um texto. O corpo precisa se mexer. Isso é leitura corporal. Estar atento a essa solicitação do próprio corpo. E em mim é muito forte essa coisa de fazer coisas manuais, embora eu não tenha muita habilidade, né? Eu faço até, mas depois você fica com dó de mim, fala: mas tanto tempo para conseguir fazer isso? Nossa, como eu, sai tudo torto. Não tenho dificuldade. Porque não é o meu forte é aqui, né? Não é o forte, exatamente. Mas o corpo precisa externalizar, colocar em prática. Então, a leitura corporal é eu aprender a deixar o corpo praticar. Eu aprender o corpo exercitar. Eu, por exemplo, né? Quem é mais mental, vamos voltar no autoconfiança que você falou no autocontrole, né? O autoconfiança, vamos supor que é a imaginação. É a pessoa que o estilo dela, estilo pessoal é imaginação. Ela imagina.
cria, né? Eu acho que uns caras que a gente tem aí, que são esses grandes oradores do YouTube, principalmente esse pessoal da filosofia, são todos mentais. Criam coisas fascinantes na mente. O corpo precisa colocar isso na prática. Você vê que de vez em quando um deles lança um livro. O que é o livro? Vários deles escrevem artigos nos jornais das nossas cidades. É quando aquilo que é o mental, que é a autoconfiança, já passou pelo controle das emoções, está a emoção na dose certa, e o corpo precisa digitar, o corpo precisa escrever. Quando o corpo não externaliza dele, ele adoece. O corpo precisa externalizar, ir para a prática. Certo. Então, como é que a gente poderia traduzir isso, né, do corpo, da necessidade do corpo ir para a prática? Porque a gente ouve muito de falar, né, Jorge, que o corpo fala. Né? Mas aí é uma outra coisa, o corpo demonstra o que está acontecendo lá dentro, né? Eu olho para outra pessoa e, a não ser que você está levantando a questão de que o corpo fala o que eu preciso também expressar. Sim. Se for nesse sentido, sim. Que é uma sequência que você falou, você disse, né, essas pessoas falam, depois logo elas necessitam de mais coisas. Né? Aí partem para escrever um livro, faz alguma coisa. Então é uma necessidade delas, necessidade do corpo quanto a isso. Pode ser assim? Isso é muito vivo para mim nas crianças. Você vê que às vezes uma criança está inquieta. Quando você fala, faz o que você quer, a criança começa a fazer algo. Ou ela corre, ou ela sobe, ou ela deita, ou ela vai brincar, ela vai fazer algo e o corpo está envolvido. A criança entra num estado de calma, tranquilidade, ela está envolvida nas coisas dela e o corpo começou a estar em prática. O adulto tem muito de segurar o corpo, restringir o corpo, bloquear o corpo. Isso não é resiliência. Resiliência é quando você permite o seu corpo se colocar em prática, se externalizar. E aí, quando a gente trabalha na educação infantil, todas as áreas, né, no ensino fundamental, a gente fala muito da criança. A criança é movimento. Né? Então, é externalizar a partir do corpo. Né? Então, da importância. É por isso que eu me sinto uma criança ainda. Quando... Oi, fala. Eu acho que é por isso que eu me sinto uma criança ainda. Com certeza. Porque até as discussões que nós fazemos, né? Por que a gente, ao tornarmos adulto, não brincamos? As brincadeiras são tão importantes e o adulto vai se fechando, vai, né, como é que diz? Reprimindo a sensação do corpo. Isso que a criança tem, né? Por isso que é importante ela estar numa escola, num espaço onde haja a sociabilização com outras crianças, porque dentro de casa hoje a gente até questiona, né, a questão do videogame, do celular, essas coisas, o quanto a gente está reprimindo o nosso corpo. E aí não externaliza, não deixa o corpo, o movimento natural, que o corpo é movimento. Movimento. Corpo é externalização, corpo é movimento, corpo é colocar em prática. E isso é resiliência dentro da perspectiva do Gominho, chamado leitura corporal. É quando eu aprendo, de novo, né, a aprendizagem, que meu corpo tenha essa fluidez, o acompanha, ele se solta. E quando ele está necessitando disso, né? Quer dizer, sempre está, mas principalmente quando
dar conta, né, que o corpo precisa dessas coisas, né, que o corpo precisa do movimento. Dançar, por exemplo, quando seria, eu fico pensando, né, as aulas de dança, e o quanto eu que gosto, né, nem estou fazendo agora, mas fiz, o quanto que era importante sair de lá aliviada, quanto, né, a própria realização, mas o quanto faz bem para o corpo, né, qualquer atividade que seja. Olha, as atividades mais básicas que a gente tem e são tolhidas. Uma criança começa a cantar, já alguém dá um tapa na cabeça dela. Tá cantando demais, cala a boca. Né? Para de fazer barulho. Uhum. Dançar. Começa a dançar. Oh, para com isso. Né? Tá se chacoalhando demais. Nossa, a gente tolhe demais o corpo. E o corpo, ele precisa se externalizar, ele precisa ir para a prática. E alguém vai dizer assim, onde está o equilíbrio? Está no autocontrole, dar a dose certa. E a beleza está na autoconfiança, fluir no estilo. Uhum. Eu estou pensando aqui agora o quanto do tolhimento do corpo, né? A gente pensando nos diversos países, nas diversas populações da África, principalmente, o quanto se mexe com o corpo de forma natural, né? O quanto da importância do movimento e o quanto essa cultura europeia te como é que fala? Te prende, te tolhe, né? Né? Parece que o intelecto funciona quando você está, e assim foi nos ensinado. O intelecto funciona quando você está parado, concentrado, e que como se tivesse em movimento não tivesse aprendizagem, como se, né? Que no movimento não tivesse o que diria, a aprendizagem mesmo, né? Como se não tivesse fluição. Né? Exato. Eu acredito que isso aí foi uma consequência que a gente teve do fato de que as universidades nasceram ali na Europa antiga, na Europa velha, nasceu ali na Europa central, e a partir do momento que ela começou a se expandir para outros lugares, foi com a ideia de que ali estava o maior dos saberes, e ignorou que o resto do mundo... E com certeza. Tem uma sabedoria absurda. Então, isso a gente chama de a colonialidade, e a gente trabalha com a decolonialidade, né? Uhum. Porque outros saberes foram desclassificados, outros saberes foram desconsiderados e apagados, né? Apagados, e aí ficou a Europa como a dona do saber, o saber puro, o saber, né, hierarquicamente falando, o melhor saber. Então a colonização das diversas, né, nos diversos espaços, na América, na África, Ásia e assim por diante. Imagina a sabedoria dos indígenas, a dança, o quanto o corpo, né? O quanto o trabalho com o corpo, o olhar diferenciado em relação ao seu corpo. E isso Exato. Foi tudo criminalizado, quase que criminalizado, né? Desvalorizado. Então, e aí a gente tem esse corpo reprimido. O corpo reprimido. Um pouco menos na questão quando se fala de o homem, né? Agora imagina a mulher, olha a repreensão que se tem no corpo da mulher. Sim. Que é extremamente grande. Eu acho que a gente precisa falar bastante disso, né? O quanto o corpo é importante, esse novo olhar para o corpo. Eu vou totalmente nessa vibe. Eu diria assim, de que esse repensar, ele não deve ser só individual, eu repensando, mas ele precisa ser também um repensar social, para que as diferentes culturas possam encontrar-se aonde está o expressar saudável do corpo, aonde está o expressar, o se movimentar grande do corpo.
E é essa sabedoria que fará com que a resiliência ela volte a ter esse gominho dela, que é a expressão corporal valorizada novamente. Porque quando nós deixamos isso de lado, adoecemos. Adoecemos, com certeza adoecemos. Nossa, eu acho que bacana, né? E a gente tem muito mais para falar sobre isso, e aí vamos partindo aí para novas outros comportamentos resilientes que você possa nos ajudar a pensar. E eu gosto muito também da questão de conquistar e manter pessoas. Como é que é tão difícil, né? Eu acho que conquistar é fácil, mas manter pessoas, como é que a gente trabalha no sentido... Isso para mim é fundamental, né? Você ter um capital social, né, para a sua vida, é fundamental para a sua vida, né? Ampliar, a gente fala da ampliação do capital cultural e também a ampliação do capital social. Como é que a gente trabalha, como é que a resiliência vê isso, Jorge? O próprio nome da área já diz que é conquistar e manter. Conquistar e manter. Se a gente for lá na teoria, ela diz o seguinte: conquistar e manter para ter redes de apoio. Ótimo. Agora, já sabendo essa frase, conquistar e manter para ter redes de apoio, vamos falar isso de uma forma mais prática, né? Eu costumo ter comigo mesmo um pensamento que é assim: envolver diferentes pessoas e recursos. Isso é conquistar e manter pessoas. Envolver diferentes pessoas e recursos. Eu me movimento muito, muito nesse sentido. De envolver pessoas, diferentes pessoas, de diferentes ambientes, diferentes contextos, com diferentes recursos. E muitas vezes, quando eu não tenho pessoas, eu vou atrás de diferentes recursos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Bem clássico, isso você conhece. A Sobrare é uma organização que ela depende de diferentes pessoas e diferentes recursos. Tudo que você encontra quando você entra no site da Sobrare são pessoas produzindo. Quando as pessoas chegam e começam a se deparar com todo o material que existe lá, são diferentes pessoas que estão produzindo. E vindo de diferentes recursos, agora, toda essa produção que você está fazendo é diferentes pessoas. Eu sou uma pessoa diferente aqui, eu já conheço o teu canal, tem diferentes pessoas lá, você está usando diferentes recursos. E isto é conquistar e manter pessoas. O que significa quando uma pessoa é míope e fala assim: não é eu comigo mesmo, eu sozinha. Tem nada de resiliência aí. Eu, quando estava na PUC, eu ouvia muitos alunos falarem o seguinte: poxa, tal aula é tão legal, né? Porque o professor não esconde o ouro. Olha que interessante. O professor não esconde o ouro. O que significa? Que era um professor que ele chegava e ele conquistava as pessoas, oferecia os recursos, em troca as pessoas tinham admiração. E de quem que essas pessoas iriam falar? Dela. Gosto da aula do professor tal, gosto da aula da professora tal. De uma forma bem direta, conquistar e manter pessoas é essa grande competência de envolver nos seus projetos, nos meus projetos, diferentes pessoas, diferentes recursos. Em 2020, nós íamos fazer... Aliás, começou em 2019. 2017, eu falei num congresso fora. E eu conheci um professor que era presidente de uma organização mundial em resiliência. Aí, eu fiquei comigo assim, né?
conquistar diferentes pessoas e recursos. Voltei para casa e falei assim, eu vou trazer essa pessoa até a pessoa sobrar. Voltei com isso na cabeça. Aí, o que aconteceu? No final de 19, nós começamos com os planejamentos do congresso que ia haver em 2020. Não deu outra. Envolver diferentes pessoas e recursos, não é isso? Entrei em contato com ele. Falei, olha, você não quer vir falar num congresso nosso? Você não acredita? Dias depois chegou a resposta, cara, falando assim, é um prazer, eu já conheço a Sobrarem. Olha, você vê que bacana, não é? O que eu tô querendo te mostrar não é o fato dele conhecer a Sobrarem, mas é a cabeça de dizer assim, eu vou envolver diferentes pessoas e recursos. E eu tenho a iniciativa dele, o estilo pessoal é de ir lá atrás do que eu sou melhor. Se o meu negócio é escutar, eu vou lá, eu quero escutar esse cara e ver e sentir, eu vou atrás dele. E ele falou que vinha. Aí entrou a pandemia, ele. Eu fiquei, falei, que coisa. Acabou. Na hora que eu consegui, o cara, né? Ah, que pena. Não. E aí? Eu mandei. Aí começamos a falar por e-mail, né? Olha mandei só. E-mail para ele falando, e agora, como é que fica, né? Nós vamos fazer o congresso aqui interno, porque tem que ser pela online, e ele me manda assim, o que impede de que eu fale? Com certeza nada, né? A internet, né, tá aqui agora, não é? Mas não deu outra. Começamos a correr atrás de todo a possibilidade de ter uma banda forte de internet. Compramos um pacote bem forte, né, para fazer. Ele mora na França e trabalha lá, fazer toda a palestra dele sem aqueles, né? Ele falou, ficou super feliz. Super feliz. Depois, entrando em contato com ele, ele falou, olha, que bacana, só quero envolver diferentes pessoas nos meus projetos, nos seus projetos, Leni, e diferentes recursos. Tem pessoas que gastam anos da vida se debatendo sozinhos. Sozinhos. Isso não é resiliência. Tem um monte de pessoas que andam com outros que não são recursos. Andam com pessoas que não são recursos. A riqueza de você encontrar uma pessoa e ver que ela tem recursos que fazem sintonia, tem a ver com os seus projetos, e aí você fala, opa, achei, vou me ligar. Faz com que a vida da gente seja muito mais produtiva. Tem gente que fica se envolvendo com um monte de histórias que não se casam, não se conversam. Diferente de amizade, tá? Eu acho que a amizade a gente pode ter com todo mundo. Amizade é, oi, aí você tá bem. Mó farra, né? Então, ô Jorge, aí nesse sentido, quando a gente fala... Quando você está falando dessa amizade, né? Amizade seria só conquistar ou não? Conquistar também é um comportamento resiliente, mas não essa só amizade, né? É o que você falou primeiro, conquistar e estar com pessoas, né? Engajá-las, pessoas que se envolvam nos seus projetos. Pronto. Você pode estar com elas e que vão contribuir, né, para os seus projetos. Exatamente. Nesse caso, eu não preciso ter 1 milhão de pessoas, eu posso ter 100 pessoas. E a minha rede de apoio vai ser bem forte, viu? Muito forte. Muito forte. Eu costumo falar algumas vezes eu falo para alguns alunos, algumas pessoas, né, sobre resiliência. E aí vem sempre esse diálogo, né, da rede de apoio, da importância da sua rede de apoio, de quando, sabe, essa rede é a rede que vai
te ajudar, né? No momento de necessidade, alguém, né, da sua rede aparece. É isso. E é mútuo. Na medida em que você surge na minha rede e você vem com os seus recursos, os recursos da Irene, e se somam, contribuem, enriquecem os meus projetos, os meus... e é melhor a palavra projetos, que eu estou envolvidos nele, ele é natural. Aí daqui a pouco você vai entrar na outra área, né, que é eu retribuir. Eu retribuir. É natural a gente retribuir, porque a gente adquire admiração, carinho, né? Vai havendo trocas entre... Consequentemente, a rede de apoio vai começando a ficar muito bem estruturada. E estruturada em que sentido? Porque eu tenho um grupo de pessoas que elas colocam os seus recursos à minha disposição e eu coloco os meus à disposição delas. É muito forte isso, Irene. É muito forte. E isso, e o quanto, né, dependendo da sua rede de apoio, como as coisas ficam mais fáceis, né? Não tenho dúvida. Porque tem pessoas que aparecem, fazem umas coisas, falam umas coisas, pensam umas coisas que eu fico assim olhando e falando, que legal, brilhante. Né? Eu até sabia daquilo, mas eu não sei fazer. Ou eu não sou bom lá no tal da autoconfiança, eu não fluo nesse negócio aí. Nossa, muito bom. Eu acho que... Fala. Deixa eu falar uma coisinha só, mas, né? Você não acredita, né, que envolver diferentes pessoas e de recursos não é uma coisa que a gente deveria desenvolver já dentro da sala de aula, no início da vida escolar? Que a criança já vá crescendo ali com essa cabeça dizendo assim, eu tenho que crescer, encontrando pessoas e recursos que me façam crescer e desenvolver. E eu os retribuirei. Vir uma sociedade de reciprocidade, uma sociedade de trocas saudáveis. Com certeza. Eu fiquei pensando agora na sala de aula, quando a gente faz os grupos, né, os grupos, né, de alunos, o trabalho coletivo. Tem tantos trabalhos na sala de aula, a gente dá uma situação para que o coletivo possa junto resolver essa situação. Tem diversas formas para que a gente aprenda a ouvir a ideia do outro, né, a escuta, para que a gente aprenda com eles e que os nossos recursos também sejam colocados ali à mesa, né, para que o outro também ouça e para que o outro também cresça. Então esse trabalho coletivo é fundamental, né? E a criança vai crescendo aprendendo isso, né? Ouvir, aprender com, e aí a gente sai dessa ideia do individual, da carteira solitária, né? A escola ainda tem isso, né, Jorge? A carteira solitária, né? O banco, desempenho, né? Como se ele fosse solitário, né? Exatamente, um olhando para a cabeça do outro, né? Um atrás do outro, e não temos aquela dialogicidade, como diz Paulo Freire mais uma vez, né? Que é na dialogicidade que eu aprendo e que eu ensino e que eu vou trocando e crescendo com isso. Porém, eu acredito que essa forma de ver a educação ou a vida, tanto faz, não pode ser uma coisa assim intuitiva, ela tem que ser algo planejado e estruturado e dizer assim, os pais, nós vamos agir assim dos nossos filhos, vamos ensiná-los a ver os recursos, ver as pessoas e a encontrar os recursos e as pessoas que fazem sinergias com elas, e a escola tem que ter essa cabeça também, de ter isso não como uma coisa, eu chamo de incidental, sabe? Eu falo que é quando algo acontece assim, aconteceu, que lindo, aconteceu, por acaso, né? Por acaso. Não é por acaso, é intencional. 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 Exato. E aí a gente precisa
E é para isso que quando a gente fala em educação, é como é que a gente organiza, como é que a gente planeja, né? Fazer o planejamento da aula que você vai trabalhar, né, é intencional. Então você tem a sua intervenção é intencional, a atividade que você vai trabalhar com o aluno é intencional para que ele adquira esse objetivo que você quer chegar, né? Esse objetivo que o professor queira chegar. Exato. Obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco. E no próximo episódio da Jornada da Resiliência, Educação e Vida, conversaremos sobre mais 2 comportamentos resilientes: análise do ambiente e empatia. O podcast Leituras do Mundo te espera na próxima quinta-feira, às 7 da manhã.